Sucesso nessa questão da empatia, nessa questão da transição entre uma estratégia e outra. Quando a Nete voltou do hospital, a primeira fase do seu aneurisma, foi uma caminhada difícil para nós. E um dia eu estava para ir para a escola lecionar. Aquilo que é importante para qualquer um fazer, vida profissional, ter sucesso na sua carreira. Depois do almoço, que ela não pôde almoçar ainda, estava bem fraca, ela estava sentada na sala de refeições da outra casa. Eu passei por ali, ela estava tomando sol, olhei para ela e eu fiz a leitura de que realmente ela estava dizendo que não tem mais condições de viver. Eu pensei, como vou? Pensei, claro que pensar, olhando para trás, né? A atitude é mais rápida que o pensamento, está tudo interligado, mas hoje diria, como posso lhe dar aula e deixá-la aqui sozinha nessa situação? E aí então sentei com ela, o horário já estava dando, o horário já estava na escola, eu estava ali em casa, e sentei com ela e fiquei com ela ali à tarde, ouvindo e tentando sentir aquilo que ela estava sentindo, sua dor, sua insegurança, o mundo que para ela estava, na verdade, terminando. Como uma mulher pode sentir quando está totalmente franzina, magérrima, os cabelos, na verdade, não tinham. Mas era mais importante que eu chegasse lá do que fosse dar e ficasse com falta, que os alunos depois tivessem uma outra oportunidade para repor. E algumas vezes eu, na verdade, fiz isso. Essa vez eu fiz assim de forma bem clara, porque eu precisava, nós precisávamos desse tempo, e outros momentos de forma diferente. Um tempo realmente que precisávamos. Deus nos ensina através do inverno também. Vivemos hoje um tempo de alegria, de sucesso, tempo de ir no shopping, comprar as coisas, né? Gastar, porque a gente não tem muito para gastar, né? Mas a gente faz esforço. Tempo depois ela falou assim, sabe que eu conseguiria dar aula? Ela nunca deu aula, ela se formou em geografia, mas trabalhava no INSS, depois por saúde, ela foi... aposentou logo depois que teve a Raquel. Eu disse, vai naquela escolinha lá, tinha uma escolinha, mandou currículo. Mas eu só dei aula 3 meses, depois eu deixei a classe, fiquei só com a vida do INSS e tal. Acho que eu nem vou conseguir dar aula, vamos lá, pensei. E foram pouco tempo. Ela tem um perfil assim, diferente, né? E os alunos desse tempo você tem que ter um outro perfil, uma flexibilidade, muito fácil dar aula. Mas eu creio que os alunos que tiveram aula com ela têm saudades. Então, várias noites ela estava preparando as aulas, e isso que a gente faz, né? Papel, figurinha, cola e tal, ela foi aprendendo. E como eu também, ela aprendeu computação, computador, no escuro, né? Vai tentando, vai fazendo. Então, ela me chamava lá, e agora isso aqui desapareceu, eu deletei para deletar, vamos lá. Então, o desejo de ajudar o cônjuge a ter sucesso. Esses dias atrás ela falou assim, sabe que eu posso fazer o curso lá
de jovens, Ministério com Jovens, lá na Favetel e Itaquera. Vai ser vários sábados aí e tal. Mas que não vou aplicar aonde? Não se preocupa, faça. Vai fazer. Ela fez a matrícula, levei ela para fazer a matrícula. E daqui 2 sábados ela vai começar o curso lá. É necessário que nós olhemos para o cônjuge e desejamos que ele tenha sucesso. Às vezes, como marido, a gente está preocupado com a carreira profissional, com curso, com especialização, com outros cursos que você precisa fazer, e não percebe que a sua esposa também é gente. Ela também sente essa necessidade. O que é sucesso? Sucesso é aproveitar ao máximo quem você é e com o que você tem, disse alguém. Toda pessoa tem potencial de causar um impacto positivo no mundo. Todas. Deus nos fez assim. E certamente, se ela tem um potencial, ela deseja que esse potencial seja utilizado. Ela quer utilizar esse potencial. Sucesso não se mede pela soma do dinheiro que você tem no bolso, pela posição que você conquista, mas pela forma, pelo modo como usamos nossos recursos e oportunidades. Sua esposa tem potencial e ela precisa então ter oportunidades para a gente colocar esse potencial, fazer esse potencial fluir. Posição e dinheiro podem ser utilizados para ajudar os outros. Do contrário, será desperdiçado ou mal utilizado. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas são aquelas que ajudam os outros. Quando você ajuda a esposa, quando ela te ajuda, isso traz uma alegria, uma satisfação. Quando você ajuda o outro a ter sucesso. O mesmo acontece no casamento. Uma mulher bem-sucedida é a que investe tempo e energia ajudando o marido a atingir o seu potencial dado por Deus e para fazer o bem no mundo. Mas da mesma maneira, um marido bem-sucedido é aquele que ajuda a esposa a ter sucesso também. Diz um provérbio assim: não se pode ajudar um homem no sentido genérico, homem e mulher, a subir uma montanha sem se chegar ao topo. Você quer ajudar alguém a chegar lá no topo da montanha, você tem que ir junto. Três perguntas simples para ajudar seu cônjuge a ter sucesso. O que posso fazer para ajudar você? Ajudar. É simples a técnica, mas é difícil ao mesmo tempo, porque quando você está no lufa-lufa lá, na sua agenda, você não lembra disso. Não é? Você não lembra. Então é necessário trabalhar isso, dar um stop e olhar para o outro lado, ver se está correndo junto. Ela está junto comigo? Está correndo junto ou não? Você que está lá atrás. Então é hora de perguntar: o que eu posso fazer para ajudar você? Você parece que diminuiu um pouco o vídeo. O que está acontecendo? O que posso fazer para te ajudar? Como posso deixar a sua vida mais fácil? Pode ser que nós colocamos muitas tarefas no cônjuge. Há uma das lições que nós aprendemos que fala dos papéis. Numa das dinâmicas, a gente trabalha com o casal essa questão: quais são os papéis que estão comigo e quais são os papéis que estão com ela? E muitas vezes nós percebemos que um cônjuge coloca os seus papéis para que o outro realize. Além dos dele, ele tem que realizar os outros. E os papéis têm que estar equilibrados. Então, como posso deixar a sua vida mais fácil? Pode ser que você está colocando os seus papéis para que ela realize. Faça. E aí fica complicado. Ou ao contrário. Como posso ser um marido ou uma esposa melhor?
essas perguntas simples, mas profundas, podem ajudar na caminhada do sucesso do seu cônjuge. 4 maneiras práticas para ajudar seu cônjuge a ter sucesso. Diga-lhe palavras de incentivo. Incentive seu cônjuge com palavras. Muito bem, querido. Você tem meu apoio. Eu vou estar junto. Vamos caminhar. Então diga-lhe palavras de incentivo. Faça algo para apoiá-las. Não só diga, mas faça. Ele queria me apoiar, mas não está aqui do meu lado. Então, esteja do lado. Dê as condições. Dê um apoio emocional, porque certamente nessa subida da montanha há dificuldades. Você joga o cabo lá na Ezequiel, encaixa, daqui a pouco você puxa, o que acontece? O pino soltou. Então há dificuldades. Então dê apoio emocional. E certamente todo revés mexe com as emoções. Mexe. Então precisamos de apoio. O outro tem que estar firme ali para ajudar no apoio emocional. Demonstre respeito por seu cônjuge. Mas só isso que você conseguiu, querida? Nós gastamos tanto, investimos tanto, só isso que você conseguiu? Isso é desrespeitar, mas não é respeitar. Então demonstre respeito. Muito bem, querida. Aí é que você se olhar para trás, você viu que fez muita coisa, investiu, barbaridade, mas o produto foi só aquele. Tenha humildade para reconhecer o esforço do seu cônjuge. Demonstre respeito por seu cônjuge. Vamos mais à frente. Eu estou indo um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo, né? Então, essa é uma estratégia que ajuda você a melhorar o seu casamento, trabalhar as estações. Descubra então a alegria de fazer sucesso, o seu cônjuge ter sucesso. E a última estratégia é esta: aproveite ao máximo as suas diferenças. Os casais não são iguais, homem e mulher, há diferenças. Ainda que estão querendo ligar alguns iguais aí, né? No aspecto físico. Quantas coisas malucas. Devemos ter misericórdia e orar, né? Por esse tempo tão difícil. Temos diferenças, não aquelas diferenças, muitas, né? Na estação do outono, no casamento, nossas diferenças começam a ficar maiores. Na estação do inverno, elas se apresentam como paredes. Por exemplo, quando o casal Geraldo, aí está em inglês, Gerald, estava na estação do outono, ele se irritava um pouco com a maneira pela qual a sua esposa, Márcia, colocava a louça na lavadora. Mas quando chegou o inverno, ele ficava furioso toda vez que abria a lavadora de louça e via a bagunça. Ela pegava a louça e colocava de qualquer forma, organizada, né? E ele ficava furioso. Quando criou o gênero humano, Deus inseriu em nossa estrutura genética um potencial para uma diversidade limitada. O casamento, como uma união de dois indivíduos únicos, ele sabia que estava criando da diversidade uma unidade. Não apenas somos diferentes, porque somos homens e mulheres, mas também somos diferentes em cada aspecto da vida. Então a ideia é aproveitar essas diferenças. Na instituição do casamento, a intenção de Deus é que marido e esposa juntem suas características únicas para formar uma equipe. A diferença é para ser utilizada na formação da equipe, para trabalhar junto sob a direção de Deus, a fim de cumprir os propósitos eternos que Deus tem para nós. Deus intentou nossas diferenças para que fossem vantagens e não deficiências. As nossas diferenças não são
deficiências, mas sim vantagens, quando nós permitimos Deus mostrar e agir em nós. Quando aprendemos a tirar o proveito dessas nossas diferenças para o bem do casamento, alinhamos a nossa vida ao propósito de Deus. A Bíblia chama isso de unidade conjugal. Quando cada um dos cônjuges reconhece e afirma a singularidade do outro, as diferenças consolidam o casal em uma equipe imbatível. Então, como usamos essa realidade no nosso casamento? Somos diferentes, temos diferenças. Como a gente utiliza isso? Como tiramos maior proveito dessas diferenças? Para sair do outono, inverno e passar para a primavera. Primeiro, identifique as suas diferenças. Quais são as diferenças? Para identificar, procure quais são as vantagens. Há vantagens em ser diferente. Porque normalmente na diferença, aquilo que falta em você tem nele, e vice-versa. Nós aprendemos também que nós nos complementamos, é uma complementaridade no casamento, não é competição. Quando a mulher saiu do mercado de trabalho e gerou essa ideia do feminismo e tal, isso colocou a mulher e o homem em competição. Vira e mexe aí, as revistas econômicas estão dizendo que a mulher subiu no seu salário. Agora a mulher está ganhando um pouco mais, está se aproximando do salário masculino. É vantagem isso? É beleza isso? Nós podemos entender que há uma competição, é uma ideia de competição. Quem ganha mais, quem ganha melhor. Não dá para voltar atrás, não dá para gerar. Seria uma revolução. Assim como Israel, a Bíblia fala que Deus orientou Israel porque ele ia trabalhar na sua economia. E é coisa interessante lá. Uma das coisas que eu sempre lembro e falo para o pessoal é essa ideia da terra. Diz lá que a família devia cuidar da terra durante 49 anos. E no cinquentenário, a família deveria o quê? Devolver a propriedade para aquele que havia decidido antes. Falava dono até em casa, hoje a gente fala dono. Então, diria, devolveria para o dono, de quem comprou. Isso é uma linguagem nossa. Daí o ano do jubileu. Então essa ideia, na verdade, é que ninguém é dono de nada. Deus. Agora, pegar isso e trazer hoje lá para a Dilma, dizer, olha, essa é a economia que funciona. Vai ser uma loucura, né? Vai dar um tiro na nossa cabeça. Loucura que funciona. Eu estou pegando esse exemplo para trazer o exemplo da unidade conjugal. Como é que Deus desejava que o marido e a mulher trabalhassem, crescessem? Certamente não é como hoje está acontecendo. A mulher saiu do mercado de trabalho e diz uma estatística hoje que a mulher não morria de infarto tão cedo. Hoje as mulheres estão infartando, às vezes até mais jovem do que o próprio homem. Por quê? Porque Deus criou a mulher não era estrutura para ficar sustentando a família, trabalhando, batalhando, brigando com o chefe, isso, aquilo, esse mercado maluco aí. Não é isso. Veja, eu não sou machista e não sou contra a mulher. Nós estamos num contexto que isso daria, isso não tem como mudar. Assim como a terra, você diz, olha, a Bíblia diz que nós devemos ninguém de outro lado, então vamos devolver isso aí. Isso é uma loucura, não vai funcionar. A loucura é que os homens. Mas biblicamente Deus fez a união conjugal de maneira muito perfeita, de tal forma que o homem como provedor e a mulher como administradora, ela administraria os recursos que o homem captaria do universo. Veja a importância de você ser administradora.
Gerenciadora, em Provérbios 31, você fala, mulher virtuosa, quem achará? Você vai mesmo lá? Não é a mulher que encosta a barriga no tanque para lavar roupa. Ainda que ela fazia isso também. Mas era a mulher que pegava os recursos que o esposo levantava lá fora, e ela então